Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Ele é Rei. Ele é Rei. A paz do Senhor, queridos. Quarta-feira e vai a semana, Eu quero agradecer a todos vocês pelo empenho que vocês têm nos ajudado, principalmente também no culto de terça-feira, que é culto de ensino. Vocês têm compartilhado, tem sido uma bênção. A quantidade de pessoas que têm nos acessado realmente me deixa muito feliz, com só um objetivo: alcançamos todos com a palavra do Senhor, o Evangelho vivo de Jesus Cristo. Você está realmente compartilhando e não fará diferente, hoje também estará compartilhando esse nosso culto. Então nós vamos orar a Deus e também logo em seguida estarmos lendo uma parte da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento. Pai Santo, Pai Eterno, louvado, engrandecido seja o teu nome para sempre. Te louvamos por tudo, te agradecemos e te pedimos a tua orientação e que possamos fazer única e exclusivamente a tua vontade, no teu nome. Amém? Pois bem, queridos, vamos lá em Abacuque.
Abacuque. Você já deve estar pensando onde eu vou ler. Se você é um estudante da Bíblia, sabe que eu vou lá para o capítulo 3. E nós vamos fazer menção dos versículos 17 até o versículo 19. Apenas 2 versículos, mas olha, de uma profundidade tremenda. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, sobre os meus instrumentos de música. Pois bem, queridos, ainda que haja pandemia, ainda que as notícias sejam as mais traumáticas, ainda que também você está no momento de dificuldade, ainda que perdeu o emprego, ainda que você não tenha recursos financeiros, ainda que o casamento não está indo bem, eu me alegrarei no Senhor. Confia nele, descanse nele. Lá não tinha mais o que comer, não produzia mais alimentos, vegetais também não produziam, mas ele diz: ainda eu louvarei ao Senhor Deus. Fique com esta palavra no teu coração e louve ao Senhor Deus. Então, queridos, vamos aproveitar esse momento que ainda que, né? Mas ainda que, vamos confiar no Senhor. Vamos ouvir então um hino da nossa harpa cristã, e logo depois nós estaremos também ouvindo os nossos jovens, que fala para jovens, mas também fala para os nossos corações. Então ouçamos a palavra, melhor o hino, e logo depois também os nossos jovens, e também entre as nossas irmãs, viu? Mulheres mais que vencedoras. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo
te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 13, versículo 6, diz: E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela. Não achando, disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, manda cortar. Eu me lembro que quando eu era mais menino, algumas palavras que eu recebi na minha infância sobre aquilo que eu estou vivendo hoje, eu pensava que para aquilo que eu ouvi, eu tinha nascido na casa errada, eu tinha nascido no lar errado. A gente tem a impressão de que algumas coisas, para darem certo, precisam de uma indicação grandiosa, que precisam de um sobrenome. Aliás, até hoje comigo acontece muito. Dependendo do lugar aonde a gente vai, as pessoas perguntam: Dave Leonardo do quê? Eu digo: Martins. E ele diz: e quem é a família Martins? Porque as pessoas pensam que para tudo precisa ter um sobrenome forte atrás, uma história muito grande, alguém que corrobore aquilo que você está vivendo. Essa sensação de que nasceu no lugar errado para viver algo certo é rotineiro na cabeça de muita gente. Eu brinco dizendo que, se fosse escolher, eu queria ter nascido na casa do Silvio Santos. Já pensou que legal? Você acordar de manhã, mas vem pra cá, tomar um cafezinho com o pai. O que é que você quer hoje? R$1 milhão. Já pensou que legal? Mas não foi o que aconteceu. Eu sou de uma família normal, uma casa normal, uma história normal, de mais tantas outras histórias. Só que isso de pensar que nasceu no lugar errado para viver algo certo é a desculpa de muita gente para não frutificar naquilo que recebeu do Senhor.
Quando eu leio essa parábola, eu consigo entender algo além daquilo que é a vertente teológica do ministério de Jesus durante 3 anos e todas as coisas que ele fez e não foi reconhecido dentro da sua casa. A Bíblia conta que tem uma figueira plantada dentro de uma vinha, ou seja, é uma árvore estranha no meio de todas as árvores certas, para o lugar certo. Porque não é uma plantação de figueira, é uma plantação de vinha, e no meio da vinha tem uma figueira plantada. E aí, quando eu fui estudar para entender melhor, eu coloquei no Google para como plantar uma figueira. Eu descobri que para plantar uma figueira você planta em qualquer lugar. Se você plantar uma figueira em qualquer lugar, ela vai nascer. Uma figueira não precisa de temperatura ideal, não precisa de solo ideal, vento ideal, ela nasce em qualquer lugar. Agora, uma vinha já é outra história. Para uma vinha ser plantado, ou uma videira, porque vinha é o complexo de videiras, você precisa de um solo perfeitamente controlado. A temperatura tem que ser perfeita, o vento tem que ser perfeito, porque ela é uma árvore extremamente sensível. Aí eu vejo uma plantação onde o solo foi perfeitamente trabalhado, a temperatura foi perfeitamente trabalhada, tudo extremamente correto para uma árvore que não precisa de tantos cuidados. E aí eu fiquei paralisado, porque eu queria entender. Uma vez eu estava no nordeste do Brasil, numa cidade onde todo o cultivo daquela cidade é cana-de-açúcar. E em todo lugar naquela cidade onde a gente passava tinha cana-de-açúcar plantada. Eu me lembro que nós estávamos numa rodovia indo de uma cidade para outra, e não havia acostamento, porque o acostamento tinha sido tomado pelo canavial. E eu disse para o pastor que me levava: pastor, isso é normal? Ele disse: é porque quem planta cana-de-açúcar não perde espaço de terra. Aonde tem terra tem uma cana plantada. Aí eu fico pensando, se alguém tem uma vinha, porque vive da vinha, então por que coloca algo dentro da vinha que não é para dar lucro? Durante muito tempo eu fiquei pensando exatamente isso. Mas uma coisa fez eu mudar de opinião. Primeiro, porque a figueira dentro da vinha não é um acidente. A figueira foi plantada na vinha. E para plantar exige mãos, exige cuidado. Então ela é uma figueira, mas ela é tratada de maneira diferente. E o que mais me emocionou quando eu descobri foi que você planta uma figueira em qualquer lugar, mas para ela dar fruto, ela precisa de uma temperatura ideal. Você pode plantar ela em qualquer lugar, mas ela só vai nascer se a temperatura for ideal. E sabe qual é a temperatura ideal para a figueira dar fruto? É exatamente a mesma da vinha, entre 14 e 30 graus. Ou seja, quando aquele dono da vinha planta a figueira ali, ele planta para ela dar fruto. Ela não planta a figueira ele não planta a figueira para dar sombra, ele não planta a figueira para ser enfeite. Ele planta a figueira porque ele acredita na figueira, ele quer frutos dela. E a prova que ele quer frutos é porque o dono da vinha fala para o viticultor: 3 anos que eu venho aqui procurar fruto nela e eu não acho. Deus é o único que coloca expectativa em quem ninguém acredita. Deus é o único que coloca expectativa em quem ninguém dá valor. Ele é o único que pega quem ninguém dá valor e coloca em um lugar especial. Ele é o único que cuida da temperatura, ele é o único que cuida do solo, ele é o único que cuida das estações só para cuidar de você. Porque se você não entendeu, ainda não entendeu, eu quero dizer que o que eu estou fazendo aqui tem gente melhor do que eu para fazer, que estar aqui tinha gente que merecia mais do que você, que viver tinha gente que merecia mais do que você e que morreu. Não é fator merecimento, é fator que o dono da vinha viu algo em mim e em você, figueirinha, que a gente não sabe explicar. Durante muito tempo eu olhava os pregadores que eu admirava e eu dizia comigo: Jesus, tem gente muito melhor para fazer o que eu estou fazendo. Às vezes me dava vergonha de pregar,
Tinha congressos que eu ia e os pregadores eram chiques, inteligentes, de um autoconhecimento, e eu ia pregar e eu dizia: Senhor, eu estou no lugar errado, eu não nasci para isso. Aí eu ouço a palavra de Deus dizendo: ei, já faz 3 anos que eu venho aqui. Deus coloca expectativa na figueira. Ele ama a vinha, mas a expectativa está em você. Eu quero dizer para você, você foi plantado no lugar exato, no lugar ideal para dar frutos. Para de reclamar, para de dizer que não combina com você. A figueira tinha o mesmo complexo de inferioridade. Ela dizia: eu estou no meio da vinha. Aí o dono da vinha dizendo: mas eu quero fruto de você, figueira. Senhor, mas olha a minha volta, tem gente melhor do que eu. Aí o dono da vinha disse: mas eu plantei você aqui. Você está no lugar ideal, o solo é perfeito, o vento é perfeito, a temperatura é ideal, é para você dar fruto. Aí o dono da vinha disse: sabe de uma coisa? Me cansei. Faz 3 anos que eu venho aqui. Corta a figueira. Aí tem alguém que chega na história dizendo: dá mais uma chance. Alguém que se envolveu demais com a figueira para ver ela sendo cortada. Alguém que viu a figueirinha crescer. Alguém que cuidou do crescimento da figueirinha. Ele se envolveu demais. Ele tem um amor diferenciado pela figueirinha. Ele já viu a figueirinha chorar muitas vezes. Ele já viu a figueirinha reclamar, mas ele ama a figueira. Ele diz: dá mais uma chance para a figueira. Eu me comprometo que vou cavar em derredor, vou deitar esterco. Aí o dono da vinha podia ter dito: mas você já fez tudo isso? Aí o viticultor diria: eu faço de volta. Mas você já fez tudo isso? Ele dizia: mas eu faço de volta. Aí o dono da vinha dizia: mas eu que sou o dono. Ele diz: mas você deixou eu cuidando, então eu faço de volta. Eu me comprometo, minha responsabilidade. Dá mais um ano, dá mais uma chance. E se ela não der fruto, tudo bem. Mas se não, e se der, dá mais uma chance. Será que você não precisa de mais uma chance? Será que já não passou tempo demais de você plantado no lugar certo? Pastor, eu não sei se vai dar certo. Ei, se o Senhor te plantou na sua casa, você está no lugar ideal para começar a dar frutos. Se Deus plantou você aonde você estiver, você foi plantado para dar frutos. Eu me lembro que uma coisa aconteceu comigo no ano de 2016. Eu me lembro que eu estava pregando num congresso e uma menina me procurou no final do culto dizendo: pastor, eu acabei de aceitar a Jesus e eu queria tanto que a minha família ouvisse essa palavra. Eu olhei para ela e disse: filha, não vão ouvir porque amanhã é outra palavra. Mas eu entendi o que ela queria dizer. Eu disse: mas faz o seguinte, vai para a tua casa e seja essa palavra na sua casa. Em outros termos, seja frutífera aonde você está plantada. Sexta-feira, sábado à noite, ela aceitou a Jesus. Domingo de manhã, ela foi para frente para ser batizada no Espírito Santo. Eu pensei comigo: coitada, tá achando que é assim, chegou e o Espírito Santo já vai batizar. E o Espírito Santo achou que dava para batizar e batizou ela. Sábado ela estava de joelhos. Domingo de manhã ela estava pulando, falando em línguas. E domingo à noite eu fiz o apelo, como sempre faço. E quando eu terminei de fazer o apelo, a quem veio para frente, foi orado e acabou o culto. Quando eu desço pela lateral do púlpito, eu olho aquela menina vindo do corredor. E se você é bom de saber o final do filme, você pode se alegrar, porque tinha 6 pessoas atrás dela. Eu fiquei olhando para ela com um sorriso de orelha a orelha, esperando ela chegar. Ela era uma adolescente. E quando ela chegou, eu disse: oi, filha. Ela disse: paz do Senhor, pastor. Falei: oxe. Falei: quem são? Ela disse: minha família. Eu falei: vieram para quê? Ela disse: vieram para aceitar a Jesus como Salvador. Aí
eu disse para ela: filha, então eu vou orar, pode ajoelhar todo mundo. Todo mundo ajoelhou, menos ela. Ela ficou de pé, porque ela entendeu que o momento de ajoelhar foi sábado, de pular foi de manhã, mas agora estava na hora de dar fruto. A temperatura era ideal, o solo era ideal, e o dono da vinha deu legitimidade e colocou a expectativa: dá fruto, dá fruto, dá fruto. E aí eu estou começando a orar, e eu pego, coloco a mão na cabeça de um e eu vou começar a orar, e eu ouço a voz dela dizendo: Jesus, perdoa os pecados e escreve uma nova história. Eu já não conseguia mais orar porque eu já estava somente ouvindo a voz dela. Ela entendeu que tem figueirinha que demora a vida inteira para entender. Ela entendeu o que tem gente que leva décadas para entender. O primeiro campo missionário é a sua casa. O primeiro campo missionário é a sua escola. É onde você foi plantado. Aí o dono da vinha está dando uma nova chance para você esta noite. E eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, talvez o dono da vinha deu uma nova chance porque quem cuida de você pediu. O Espírito Santo de Deus vai cuidar de você nesse ano de 2018, e será o ano mais frutífero da sua história, e você nunca dará tantos frutos como vai dar nesse ano, e nunca tantas lágrimas de alegria correrão do seu rosto como esse ano, e você verá a sua casa servindo ao Senhor. Porque o dono da vinha não pode se decepcionar com a gente figueirinha. Tinha gente melhor para ele escolher, mas ele escolheu eu e você. Aleluia. Amado Espírito Santo, tinha gente melhor para fazer isso que eu acabei de fazer. Tinha gente que merecia mais estar aqui, Senhor. É com muito prazer que eu saúdo todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, todos aqueles que estão nos acompanhando, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer participar deste quadro Mulheres Vencedoras, uma iniciativa da nossa pastora irmã Regina e pastor Isaac, e hoje em especial inaugurando este estúdio que o pastor Isaac tem investido bastante no nosso meio de comunicação online. Então todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E neste momento, nessa pequena palavra, eu gostaria de meditar um pouquinho sobre a pessoa vencedora. Quem é a pessoa vencedora? Se nós formos olhar nos nossos léxicos ou nos nossos dicionários, nós vamos encontrar que a pessoa vencedora é aquela que luta, é aquela que supera obstáculos, é aquela que supera momentos de adversidades, como esse que estamos vivendo agora. E a pessoa vencedora, geralmente ela é caracterizada como uma pessoa de ânimo pronto. É aquela pessoa que vê nas dificuldades sempre uma oportunidade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 37, ele fala que em Cristo somos mais que vencedores. Também na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58, ele fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma tendência entre as pessoas de classificar pessoas vencedoras como aquela pessoa que tem o seu trabalho visto por todos, ou seu nome está vinculado a uma instituição ou algum órgão. Também ter o seu nome mencionado ou estar em foco nas mídias. Mas nós não vemos assim. Nós vemos tantas pessoas que fazem trabalhos tão bonitos, tão intensos na área social, capaz de abarcar um número grande de pessoas necessitadas. Também nós temos pessoas que têm habilidade de levar uma palavra às pessoas que estão doentes, quer em casa, quer nos hospitais. Tem outras pessoas que elas têm o dom de falar de Jesus, de levar porções da palavra de Deus, que nós chamamos de folhetos, quer em ônibus circulares, quer nas rodoviárias, quer nos trens, quer nos metrôs, nas cidades grandes. E pense um pouquinho, tais pessoas, pode ser que elas nunca estiveram no púlpito de uma igreja, mas elas desenvolvem esse trabalho que é tão importante para a sociedade, para o reino de Deus aqui na terra e crescimento da igreja do Senhor. Eu classifico essas pessoas como sendo as pessoas anônimas desenvolvendo um trabalho silencioso. A Bíblia, ela traz exemplos de muitas pessoas que fizeram trabalhos tão importantes e que não tiveram seus nomes mencionados. Umas são, outras não. E é por isso que eu gostaria de ler lá no livro de Neemias, no capítulo 3, o verso 12, que fala o seguinte: e ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Só para lembrarmos, quem foi Neemias? Neemias foi a pessoa que Deus usou para levantar as muralhas em Jerusalém. As muralhas de Jerusalém, elas estavam caídas há mais de 70 anos. E uma cidade sem muralha naquela época era uma cidade menosprezada, desacreditada, porque deixava o seu povo vulnerável a ataque de pessoas inimigas, de saqueadores, de vândalos e até de animais. Então, Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele procurou engajar toda a liderança daquele lugar na construção do muro. E ele distribuiu a cada uma dessa liderança um trecho da muralha. E o trecho que coube a Salum foi o trecho que fica entre o farol dos fornos e o portão do vale. Hoje, na cidade de Jerusalém, essa região fica mais ou menos de frente ao portão de Jafa, que é a principal entrada de comércio na Cidade Santa. Ele e suas filhas. Ora, quem foi Salum? Salum, segundo o dicionário de David, ele foi capitão da metade de um bairro em Jerusalém. Ora, pensa bem, se ele foi capitão
não havia necessidade das suas filhas envolverem naquela obra tão rústica, tão pesada. Só para informação, na construção do templo em Jerusalém, a arqueologia encontrou uma pedra de mais de 13 metros por 4 metros de largura e pesava mais de 500 toneladas. Dá-se para ter uma ideia como o trabalho era pesado, porque naquela época as construções eram feitas todas em pedra. Hoje, se você for a Israel, em Jerusalém, vocês vão ver que não há casas coloridas. Por quê? Porque todas as casas têm o revestimento de pedras. Então fica uma cor uniforme. Mas as filhas de Salum, aqui fala Salum e suas filhas. Não havendo necessidade delas trabalharem nessa obra, mas elas quiseram ser envolvidas nesta obra. Por quê? Porque elas entendiam que não se tratava apenas de uma construção, mas de uma missão, mas de um chamado de Deus. Afinal de contas, era a cidade de Jerusalém, a cidade santa, tão querida dos judeus. Então, um sentimento não só nacionalista, mas um sentimento espiritual brotou no coração daquelas meninas. E elas então se engajaram na reconstrução dos muros de Jerusalém. Elas foram criticadas? Oh, sim, foram criticadas, foram zombadas, foram oposicionadas e, quem sabe, até com ameaças, com intimidações. Mas aquelas meninas, entendendo o chamado de Deus, a importância daquela obra, elas mantiveram o seu caráter e a sua conduta moral. Elas fizeram diferença na sua época e o nome delas nem foram mencionadas na Bíblia, mas está escrito, ficou registrado nas páginas sagradas que as filhas de Salum participaram da reconstrução dos muros de Jerusalém. Glória a Deus por isso, né? Valorizar aquilo que é santo, valorizar a chamada de Deus. Portanto, minhas queridas irmãs, a seara do Mestre continua sendo grande, mas os ceifeiros também continuam sendo pouco. Não importa o seu trabalho, se ele é reconhecido ou se ele é mencionado. O importante é fazer a obra de Deus. Se você canta, continue louvando ao Senhor. Se você prega, continue pregando a palavra de Deus. Se você ensina, continue ensinando. Faça com prazer aquilo que vier às suas mãos. O sábio Eclesiastes diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque a nossa recompensa não vem deste mundo, a nossa recompensa não vem dos homens, a nossa recompensa vem de Deus. No livro de Neemias mesmo, lá no capítulo 2, o verso 20, fala assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. O apóstolo Paulo, já terminando, já no final da sua carreira, ele explica que a nossa recompensa vai vir das mãos do Senhor Jesus, o justo juiz. Escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4,
o verso 7 e 8, fala o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Eu amo a vinda de Jesus. Então, minhas amadas irmãs, vamos ficar com essa reflexão, que também seja a nossa oração, que o nosso trabalho não seja grande demais, mas que o nosso esforço também não seja tão pequeno. Amém? Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Deus vos abençoe. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, que Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará.
Amados, depois desses dois quadros, né? Fica ligado, jovem, e também das nossas irmãs, interessantes, né? E agora nós vamos trazer para você uma novidade. Olha a novidade. Testemunho vivo, chama esse quadro. Nós teremos um culto sim ou não, assim que o Espírito de Deus for nos orientando. E hoje quem está inaugurando esse quadro é a nossa irmã Patrícia. Irmã Patrícia, que testemunho lindo. Eu tenho acompanhado realmente de perto a veracidade desta palavra e estou pedindo a Deus que venha logo mais, irmã Patrícia, também ministrar outros testemunhos e testemunho vivo daquilo que Deus tem lhe feito. Depois, em seguida, nós já temos um louvor para te dar a oportunidade de você também contribuir para a obra do Senhor. Depois vem o momento da família, nós não podemos perder esse quadro. E depois do momento da família, vem a parte maior que é da palavra do Senhor, por um homem usado nas mãos do Senhor, que você vai se alegrar do que ele tem o coração cheio para ministrar para você. Então fique atento, não levante não para outras coisas, você vai se distrair e perder coisas muito lindas. Ouçamos todos. Boa noite, eu quero comunicar com vocês, compartilhar com vocês a minha felicidade de estar aqui estreando esse quadro de testemunhos. Quero agradecer ao pastor Isaac e à irmã Regina por essa oportunidade e quero mandar um abraço em especial para a minha família, para o meu esposo Sérgio, para os meus filhos Lucas, Luan e Luana e a minha nora Larissa. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que vocês são muito importantes para mim. E quero trazer para vocês esse testemunho para o elevo espiritual, para que vocês possam sentir tocados pelo Senhor também, como o Senhor fez na minha vida, na minha família, Ele pode fazer na vida de vocês. Eu quero deixar só esse trecho desse louvor que toca o meu coração. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu vou contar para vocês, muitos já podem ter ouvido esse testemunho, mas eu acredito que pela televisão muitos não devem ter ouvido. Eu tenho um filho, o Luan, como muitos conhecem, outros vão ficar sabendo da vitória que o Senhor fez na vida dele. Aproximadamente no ano de 2016, no dia 20 de abril, começaram a minha saga, né? O Senhor Jesus aprovou esse deserto na nossa vida. Começaram assim umas dores muito fortes na barriga do Luan e nós, né, que somos assim muitos ativos com os filhos, eu fiquei, nossa Senhor, não é normal essa dor na barriga dele, né? O que pode ser? Já comecei a ficar naquela angústia e por ser final de abril e começo de maio, era bem um feriado e a cidade, né, toda passando por aquele processo que a gente não conseguia médico e o Luan com muitas dores, nós fomos direcionados a levá-lo para Guaratinguetá, uma cidade próxima, para que pudessem ser feitos esses exames que precisaria ser feito nele. Irmãos, chegando ali, né, o médico já colocou para dentro, ele com muita dor, pediu para que fizesse uns exames mais específicos e foram feitos ali, a médica já pediu uma tomografia
E assim começou a jornada de investigações, né, do problema. E o médico fez a tomografia e viu que havia algo errado ali. Porém, ela não pôde passar aquele diagnóstico no momento pra gente. Ela chamou um cirurgião, que é especialista no quadro, e ele veio e falou assim: olha, mãe, o caso é um caso cirúrgico e ele não pode sair daqui sem ser feita essa cirurgia. E ali foi feito, né, o exame, tudo certinho, e chamaram a gente e falou: olha, ele tem que fazer essa cirurgia. E já prepararam tudo ali naquele dia, ficamos o dia praticamente inteiro ali dentro daquele hospital, esperando somente para ele entrar e ser operado. E ali o Luan foi para a cirurgia. Foram, assim, irmãos, momentos de angústias, momentos desesperadores. Mas o Senhor estava conosco a todo momento. A todo momento o Senhor estava cuidando nos detalhes. E ele entrou para a sala de cirurgia, né? E o médico pediu para que eu entrasse com ele. Ali eu entrei e ficamos ali esperando. E no momento da cirurgia, o médico pediu um apoio, que é para um oncologista. E naquele momento, irmãos, eu confesso que meu coração assim já acelerou e não parou mais. Eu já vi que havia alguma coisa agravante naquele momento, naquela cirurgia. E o médico chegando ali, né, operando ele, eu numa sala ao lado dela e dele, e começou a nos assim, questionar o que estava acontecendo, tudo. Irmãos, eu confesso que aquele meu coração dispara até hoje, quando eu ouvi os batimentos cardíacos do meu filho. Eu pedi: Senhor, tenha misericórdia. O Senhor me deu, o Senhor vai cuidar. E naquele momento o médico veio com um pedaço do intestino dele num pano e disse: olha, era tumor. Era um tumor que tinha e era cirúrgico que tinha que tirar. Mas o que eu pude fazer foi feito. Foi feita a asepsia do local, foi feita a cirurgia, tiramos os problemas. Mas agora começa uma nova jornada, que é a de tratamento para não proliferar o problema, né? E ali já o médico já encaminhou, ele ficou 3 dias internado no hospital em Guará. E dali para frente, irmãos, eu já comecei a ver mais uma vez a mão do Senhor Jesus agindo na vida do Luan. E ali já começou, ele não precisou usar aquela bolsa que fica de intestino, nada daquilo, ele precisou. Depois de 3 dias o intestino dele voltou a funcionar naturalmente, normalmente. E aí o médico pediu somente para que levássemos ele para São José, no Centro de Apoio de Criança, no GAC, que ali começou todo o tratamento de protocolo que eles teriam que ser feito, mas eu creio que Deus já tinha operado o milagre na vida do Luan naquela cirurgia. E o Senhor Jesus encaminhou ele para lá, os médicos encaminharam ele para São José, e ali ele começou a fazer o tratamento de quimioterapia por protocolo. Eu já cria no milagre, e ele foi para lá, fez esse tratamento. O protocolo era para 1 ano. Com 6 meses o Senhor Jesus já bradou do céu e disse: chega. Deus mandou a cura, a bênção, o milagre na vida do Luan. O Luan terminou aquele tratamento ali, o Senhor esteve conosco, cuidando nos mínimos detalhes, em todos os aspectos, emocional, espiritual, financeiro, nos mínimos detalhes, todas as preocupações que tínhamos, o Senhor baniu. O Senhor cuidou do Luan, a vida do Luan é uma promessa do Senhor na vida nossa. E ali ele ficou, irmãos, uns 6 meses ali fazendo tratamento. Quando o Senhor Jesus falou assim: acaba. O Senhor Jesus falou: olha, ele não precisa mais fazer essa quimioterapia. E já se passaram agora já quase 3 anos. E o Senhor Jesus só tem feito maravilhas na nossa vida, na vida do Luan, na vida da Luana, na vida do Lucas, na minha família, no meu lar. O Senhor tem estado conosco. Se você crê o que o Senhor fez na minha vida, na minha família, não merecedora, mas o Senhor pode fazer na sua. Se você está aí, ao alcance da minha voz, e tem algum problema, possa ser enfermidade, financeiro, emocional, o Senhor Jesus é com você também. É só você crer que Ele pode. Nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo, hoje e será eternamente. O Senhor tem feito grandes bênçãos na minha vida, e o Senhor Jesus vai fazer na sua e na sua família. Posso orar por você? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor.
Senhor, testemunhando, Senhor Jesus, os bem-feitos que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho, na minha família. Eu sei que o Senhor tem continuado, Senhor Jesus. Foram lutas, foram provas, foram desertos, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor nunca nos desamparou. Senhor meu Deus, eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor abrange, Senhor, ao alcance da minha voz essa pessoa, Senhor, que estiver passando por um problema semelhante ou de outra, Senhor Jesus, natureza, mas mostre, Senhor, para essa pessoa que Tu és o mesmo Deus que operou na minha vida, na vida do Luan, na vida de outras pessoas, na qual nós podemos testemunhar os Seus feitos. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ir de confronte com essa pessoa, Senhor, que ela possa, Senhor, nesse momento, dobrar o seu joelho aí e dizer: eu creio, eu recebo, eu tomo posse da vitória, e o Senhor Jesus entrará na sua vida e fará os benefícios que Ele tem feito nas nossas. Eu te agradeço, Senhor, e te peço, Senhor, uma bênção especial para todos os ouvintes, Senhor. Nós te agradecemos desde hoje e para sempre. Fique com esse testemunho, que ele seja um instrumento para a edificação da sua fé, para que o Senhor Jesus possa fazer o que tem que ser feito na sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe, que seja um canal de bênção para a sua família. O Senhor Jesus abençoe o seu lar e a sua família. Amém. A dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, porque Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse: Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Vai além da medicina.
Deus, Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, porque Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina, Jesus. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. A paz do Senhor, Igreja de Cristo. Olha, estamos aqui de volta para mais um Momento da Família. Momento este que é momento de pensar e de refletir sobre esse tesouro incalculável que nós temos, que é o nosso lar. Existe uma citação que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: o que você pode fazer para poder promover a paz mundial? Vá para sua casa e ame a sua família. Irmãos, valorizar a família é o melhor investimento de tempo que nós podemos fazer durante essa nossa breve passagem aqui nessa terra. E é por estas razões que eu amo a minha casa, eu amo a minha família. Você ama a sua família? Então, se você ama, digite aí nos comentários com todo amor e força que vem aí da sua alma. Digite assim: eu amo a minha família. Aleluia! Olha, eu quero louvar ao Senhor já por cada família que está aqui nos assistindo neste momento. Eu, de verdade, não faço ideia das lutas e das angústias que você travou ou ainda está travando para poder proteger e amar a sua casa. Mas eu te digo com toda a convicção do mundo: se você tem uma família, então escute, você tem algo pela qual vale a pena você lutar. E escute aqui, você não está sozinho nesta luta não. Você pode contar com as nossas orações, com as orações desta igreja. Deus pode até estar em silêncio, mas com certeza Ele está trabalhando pela tua causa. E a sua vitória vai chegar, e vai chegar em nome de Jesus. Queridos irmãos, a nossa reflexão de hoje está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4 e no verso de número 12, onde está escrito assim: que o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, não se quebra com facilidade. Queridos, Salomão ele está concluindo a sua argumentação sobre a importância da relação conjugal como uma sociedade de apoio e proteção mútua, E agora aqui nesse texto ele está chegando ao apogeu do seu pensamento ao dizer assim, que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Queridos, não basta o casal cuidar, proteger e encorajar um ao outro. O casamento, queridos, não é apenas um relacionamento entre um homem e uma mulher. Engana-se aqueles que pensam assim. Esta relação precisa desenvolver aí uma terceira pessoa. Quem é? É aquele que instituiu o casamento. É aquele que abençoa e precisa ser o fundamento desta relação. Daí Salomão falar no cordão de 3 dobras. Aí fica uma pergunta, para todos nós aqui. Quais são essas dobras que formam o cordão que não se rebenta com facilidade, que não se quebra de uma maneira fácil? Vamos pensar no marido como a primeira dobra deste cordão.
O homem, ele deve assumir o seu papel de deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher. E o seu amor por ela deve ser perseverante, deve ser abnegado, deve ser santificador e também, por que não dizer, romântico. Ele deve amá-la ao ponto de dar a sua vida por ela. Deve tratá-la como honra, considerando esta mulher como um vaso frágil. Não é a fragilidade da ausência de força, é a fragilidade do alto valor e de sua raridade. O marido, ele deve viver a vida comum do lar, ele deve cuidar da sua mulher de uma maneira física, emocional e também espiritual. O marido, ele deve liderar a sua mulher, santificando esta mulher pela palavra e servindo a ela como um exemplo. O marido, ele deve servir a sua esposa em vez de servir-se dela. Ele deve protegê-la em vez de fazer dela o seu escudo. Ele deve ser o sacerdote do seu lar em vez de delegar a ela a liderança espiritual da família. Escute, o marido, ele deve amar a sua mulher como Cristo amou a quem? Como amou a sua igreja e entregou-se por ela. O marido, aquele representa essa primeira dobra deste cordão resistente. Vamos agora pensar na esposa como a segunda dobra deste cordão. A mulher, ela deve assumir o seu papel, de amar o seu marido e de sujeitar-se a ele sempre no Senhor. Longe de desafiar a sua liderança, ela deve apoiar o seu marido como cabeça do lar. E ela deve, com sabedoria, sim, edificar a sua casa. Deve ser amiga, conselheira, intercessora, apoiando o seu marido na condução espiritual dessa casa. Como a igreja ela está sujeita a Cristo, assim a mulher deve estar sujeita ao seu marido. Agindo assim, ela anima o seu marido, ela fortalece o casamento e abençoa toda a família. Está acima de qualquer dúvida de que o homem e a mulher têm o mesmo valor aos olhos de Deus. Os dois foram criados com o mesmo valor e são resgatados da mesma maneira. Porém, no casamento, eles têm papéis diferentes. O homem não pode tratar a esposa com dureza e nem a esposa resistir à liderança deste marido. O homem, ele não pode ser rude no trato e nem a mulher ser ranzinza nas atitudes. Olha, ambos precisam se encontrar, ambos precisam cuidar um do outro, uma vez que são parceiros e não competidores dentro da sua casa. Agora, vamos pensar em Deus como esta terceira dobra deste cordão. Deus, queridos, não apenas instituiu o casamento, mas ele é o alicerce dessa família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Quando marido e mulher eles estribam a sua relação apenas sobre os sentimentos, eles acabam construindo a sua casa de uma maneira frágil sobre a areia. E esta relação, ela não suporta as tempestades da vida. O casamento, ele precisa ser uma casa construída sobre a rocha de Cristo. E essa casa, queridos, quando é construída assim, ela pode ser até açoitada pela chuva torrencial que cai sobre o seu telhado, pode ser atingido pela fúria dos ventos que batem sobre as suas paredes e pode até ser atacada pela violência dos rios que açoitam, o seu alicerce. Mas essa casa ainda ficará de pé. Esse é o casamento edificado sobre o próprio Deus. E sem essa terceira dobra do cordão, ele se romperá com as tensões da vida. Escute, sem a presença de Deus no casamento, marido e mulher não conseguem suportar as crises que desabam sobre a família. E eu faço questão aqui de repetir algo que eu venho afirmando aqui dia após dia, sobre a maior necessidade dos casais, que não é uma casa maior, não é ter mais conforto, não. É sim ter a presença e a direção e a proteção de Deus. É o cordão de 3 dobras que não se rebenta com facilidade. Que Deus, queridos, esteja todos os dias presentes e com a sua bênção faça de nós uma família mais muito e muito feliz. Esta é a minha oração, este é o meu desejo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus prospere cada dia mais o seu lar. E até o nosso próximo Momento da Família. Tchau, Deus te abençoe. Paz do Senhor, boa noite a todos vocês que estão conosco, ligadinho na AD Cruzeiro. Esta noite é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui, trazendo esta belíssima palavra, essa palavra que edifica, que conforta, que consola, que renova e que trará com certeza para você que está ligadinho conosco nesta noite, edificação para a tua alma, para a tua vida e para a tua família.
Gostaria também de agradecer ao pastor Isaac Strobel, nosso pastor presidente da AD Cruzeiro aqui do Belém de Cruzeiro. Quero agradecer muito por esta rica oportunidade. E também ao sonoplasta, também Anderson conosco aqui também, né? Toda a área de comunicação aqui da nossa igreja, quero agradecer, bem como todo o campo de Cruzeiro, todas as nossas congregações, que Deus possa abençoar. O Espírito Santo de Deus também tem uma palavra para todo o campo de Cruzeiro nesta noite. Não desligue o seu celular, compartilhe com o seu amigo essa mensagem. Tenho certeza que Deus, através desta palavra, Ele vai estar falando ao teu coração. E hoje, nesta noite, Deus tem uma palavra para você que está ligadinho aí. Então compartilhe, curte com seus amigos o mais que você puder, para que o objetivo da nossa mensagem é que você ouça essa palavra, que você absorva essa palavra, que você sinta o poder desta palavra, sabendo que realmente Deus tem para você que está aí do outro lado, talvez até querendo dar um cabo na tua vida, mas nesta noite Deus tem uma resposta para você. Quero agradecer também ao pastor Isaac, né, por estar aqui nesse novo estúdio aqui, maravilhoso. É um meio de comunicação que nós temos para que realmente a palavra de Deus ela seja propagada com ênfase, né? A todos que estão ouvindo, a todos que estão ligados, a todos que realmente querem que o reino de Deus seja povoado e o inferno seja despovoado. Não quero esquecer aqui também de mandar um beijo para minha esposa, que certamente está nos ouvindo. Um grande beijo. Minha esposa, te amo muito, minhas filhas, minha família, né? Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso também, Ele quer que nossa família também seja dele. Por isso que Samuel diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É alegria para nós ter a nossa família. Eu mando um grande beijo para minha esposa aí. Pois bem, gostaria de, nesta noite, nesta rica oportunidade, trazer para você a meditação de um texto ao qual hoje, essa madrugada, Deus me acordou por volta das 5 e pouco da manhã, 5 e meia da manhã. E esse texto ele veio no meu coração e é uma das coisas essenciais que Deus quer que nós hoje, no século 20, a igreja do século 20, possa absorver esta palavra e não somente absorver esta palavra, mas vivenciar essa palavra todos os momentos da sua vida. E eu gostaria que você que tem a sua Bíblia na tua casa, você abrisse comigo o livro Segundas Crônicas, no seu capítulo 7, é um texto muito conhecido, a partir do versículo 11, que diz para nós assim, se você puder, abre a tua Bíblia aí. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como mandou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vós desviardes dos meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho propostos, e fostes servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes, e desta casa que fora tão exaltada,
Qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Prezados, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, nossos irmãos que estão online conosco, esse texto traz para nós um contexto muito maravilhoso, e eu meditava e notava realmente que após a morte de Davi, quando Salomão começa o seu reinado, nos primeiros anos do seu reinado, até nós não vamos entrar na história, mas é algo profundo que eu quero trazer para vocês, no sentido da humilhação, no sentido da oração, no sentido de buscar a face do Senhor e no sentido de converter os seus maus caminhos. Mas quando Salomão começa aqui o seu reinado, os primeiros anos, ele começa a preparar a casa do Senhor para construir o templo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E o texto vai nos dizer, nos versículos anteriores, que realmente, quando no 4º ano do seu reinado, ele começa os alicerces do templo de Salomão. E ele começa toda a obra, toda a trajetória. A gente vê realmente, se você for ao longo da história, você vai notar passo a passo como que Salomão se dedicou inteiramente para fazer a obra de Deus, já mostrando para você que está nos ouvindo nesta noite, você que está aqui online conosco nesta noite, que quando nós colocamos um propósito dentro do nosso coração, Deus do trono, Ele olha e Ele aprova. É necessário você entender que realmente nós não estamos diante de um Deus morto, de um Deus que está lá pregado na cruz, mas nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e é esse Deus que quer entrar hoje na sua história, na sua vida, na sua casa, na sua família, e dizer para você, nem tudo está perdido, ainda há uma esperança, ainda há uma solução, ainda há uma direção, e Jesus é a direção para o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que houve todo o trâmite, toda a construção feita. E quando Salomão acaba a casa do Senhor, a palavra de Deus nos diz, como eu estava lendo para os irmãos aqui no capítulo 7 do livro das Crônicas, no seu versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Nota-se realmente a alegria que Salomão sentiu em concretizar aquilo que o teu pai Davi não tinha construído, não tinha conseguido, Deus não permitiu, mas que agora, posteriormente, no seu reinado, Deus deu condições para que ele construísse esse templo de adoração, porque antes, no tempo de Davi, eles faziam suas cabanas, seus tabernáculos, como também no tabernáculo levava-se a arca do concerto, a arca da aliança, que era a presença de Deus, e muitas das vezes eles mudavam de lugares. Mas aqui não, aqui fica construído o templo, para que todo Israel chegue ao templo para adorar a Deus. Assim como naquele tempo Deus tinha um particular com o povo de Israel, Deus queria comunhão com o povo de Israel, Deus queria alegria com o povo de Israel, queria realmente estar unido, coeso com o povo de Israel, hoje não é diferente. Para você que está me ouvindo aqui, não é diferente. Deus realmente tem para você sempre o melhor. Deus quer para você cada vez mais o melhor, e querendo o melhor, Ele quer você perto dele, através do quê? Da leitura da palavra, das escrituras, através da oração, e muitas das vezes o que Deus falou para Salomão, o que Deus estava querendo realmente do povo, conforme está dizendo aqui no versículo de número 14, e se o meu povo, que povo é esse? Direcionado aqui para o povo de Israel, mas eu digo para você, não é tão somente o povo de Israel que Deus estava fazendo essa promessa, que Deus estava querendo esse propósito, que Deus querendo esta união traz para mim, essa união traz para você. O que Deus queria do povo de Israel era que eles abrissem o coração, que eles largassem de servir a outros deuses, que ficassem colocando tantas coisas em suas mentes, não servindo aos deuses pagãos, mas que servisse a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Assim Ele diz assim, se o meu povo, chamando o povo de Israel de meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Então nota-se realmente, prezados ouvintes, amados irmãos, realmente nesta noite, que Deus sempre tem algo profundo para mim, algo profundo para ti. Talvez você amanheceu hoje, teve um dia tão triste, um dia tão tenebroso, um dia tão tribulado, mas eu quero dizer para você que quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse: no mundo tereis aflições. E nós teríamos aflições sim, mas através dessas aflições que ia trazer o que? Edificação para a nossa alma, ia trazer edificação para a nossa vida. Então Deus não quer que nós, no momento em que eu e você estejamos com problema, com dificuldade, muitas das vezes, sem uma direção, sem uma solução, que nós não venhamos entrar em desespero. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você tem se humilhado diante de Deus? Você tem chamado pelo nome de Deus? Deus quer compromisso. Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Você já dobrou o joelho hoje, na parte da manhã, na parte desta tarde? No final desta tarde, agora à noite, durante 24 horas por dia, você buscou a face? E se meu povo que se chama pelo meu nome, você se chamou pelo nome do Senhor Deus Todo-Poderoso? Ele está te ouvindo a todo momento. Ele está atento ao seu clamor. O Salmo de número 139 diz para nós que Ele conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. De longe, Ele conhece o nosso pensamento. Então eu creio que você, através do ouvir esta palavra, vai entender que realmente é só você abrir a tua boca, você clamar por Deus, você orar e buscar a presença do Senhor, se humilhar e orar. O que é orar, Pastor Sérgio? Orar é você conversar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É você expor a Ele o que você está passando. O que é orar? Orar é você dialogar com Deus. Orar é você ter certeza de que realmente Deus, aleluia, está te ouvindo. Orar é realmente você ter aquele elo com Deus. É como se você estivesse conectado com o seu celular, conversando com um amigo. É a mesma coisa, você se conectar com Deus. Orar é também parar para ouvir a voz de Deus. Hoje se fala só em Covid, mas é tempo de você parar para ouvir a voz de Deus. E Deus quer ouvir a sua voz também. Não é só nós queremos ouvir a voz de Deus, não é só nós reivindicarmos ouvir a voz de Deus, mas Deus quer ouvir a nossa voz também. É necessário que nós abramos a nossa boca, é necessário que nós falamos, que nós possamos nos expressar a Ele. Dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor inclina o ouvido à minha oração. Assim Ele estava dizendo para Salomão: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, quando nós falamos em humilhar, lá em 1 Pedro, no seu capítulo 6, versículo 7, o texto vai nos dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele ao seu tempo vos exaltará. Humilhar diante de Deus é saber que realmente só Ele tem a resposta. Jesus te ensinou a orar. Lembra, Pai Nosso? Orar então é você conversar com Ele. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui na terra, mas também como no céu. Pode ter certeza de que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai inclinar, Ele vai ouvir a sua oração. Então humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ele ao seu tempo vos exaltará. Não é o tempo que eu quero, não é a hora que eu quero, é o momento em que Ele vai agir, o momento que Ele vai querer, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, a nossa hora é diferente da hora de Deus. Deus não faz na hora que eu quero, Deus não faz na hora que você quer, mas Deus faz a hora que Ele tem certeza que é o momento certo para você. O momento em que Ele vê que você, Ele vai indo até chegar no seu limite. A hora que acaba o seu limite, aí Deus entra no impossível da sua vida. Pode ter certeza, Deus é maravilhoso. Humilhar.
debaixo da potente mão de Deus. Outra coisa, orar. Em Atos capítulo 4, versículo 31 também, a Bíblia nos diz que quando Pedro e João, e tendo orado, eles, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todavia, quando Paulo ia pregar a palavra e ia sair nas suas viagens missionárias, ele orava. E em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, você vai ver realmente, a história vai nos dizer que eles, tendo orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam. Realmente Deus encheu com sua glória, com sua plenitude, com seu poder, para que eles fossem debaixo, da sua proteção, debaixo, da sua glória, para que pudessem pregar o Evangelho. E o Salmo 91, versículo 1, você pode notar que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você estiver debaixo da sombra onipotente, você pode descansar. Se você estiver debaixo da sombra do onipotente, quando você orar, alguma coisa vai acontecer. Porque Deus quer comunhão. Hoje não tem um super crente, não tem um super cristão aqui na terra, mas tem cristãos que dobram o joelho e Deus responde. E você talvez não tenha dobrado o teu joelho, você talvez não tenha orado, talvez você não tenha se humilhado diante de Deus. E nós queremos nesta noite convidar você a entrar nesse texto conosco, nesta história, e ver realmente quando Deus fala com Salomão de noite, assim como nós estamos falando para você de noite, Deus quer comunhão contigo. Deus quer alcançar a tua família, Deus quer alcançar os teus sonhos, Deus quer alcançar os teus projetos. Pode ter certeza de que quando Deus entrar nos seus sonhos, nos seus projetos, quando Deus notar que você abriu o teu coração para Ele e que o seu coração está sincero, reto diante de Deus, pode ter certeza de que alguma coisa vai começar a acontecer diferente na sua vida. Deus não quer você sendo um perdedor. Deus não te fez para ser um perdedor, mas Ele fez você para ser vencedor. E muitas das vezes o inimigo, ou todas as vezes, você pode notar que realmente o inimigo, ele quer deturpar aquilo que Deus projetou para você. Ele quer desviar muitas das vezes o propósito que Deus fez para você. Mas quando você se humilha diante de Deus, quando você ora na presença de Deus e busca a face de Deus, alguma coisa diferente começa a acontecer. Porque é todo um processo quando você começa a entrar na presença de Deus, porque o que Deus quer realmente da humanidade é comunhão. No tabernáculo, Deus queria estar no meio do povo. Hoje, na igreja do século 21, Deus quer estar no meio do povo. Ele não aceita a adoração de outrem. E se meu povo que se chama pelo meu nome, Ele quer que o povo dele, o povo de Deus, o povo dele chame pelo nome dele e entenda que realmente Ele é absoluto na nossa vida, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é tudo na nossa vida, Ele é o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz e muito mais na nossa vida. Então você tem um Deus todo-poderoso que é tão somente você inclinar os teus ouvidos à voz do Espírito Santo, é você abrir os teus ouvidos à sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa Deus te envolver, deixa Deus, aleluia, renovar teu coração, deixa Deus entrar dentro do teu coração, abre o teu coração para Deus nesta noite. Não permita que o inimigo trava o teu coração, trava a tua mente, de maneira nenhuma, mas que você possa abrir o teu coração e falar: Senhor, o meu coração é o teu altar. Que o teu coração seja o altar de Deus, que você seja o mensageiro de Deus, que você seja o instrumento de Deus aqui na terra, para falar para muitas pessoas que realmente Jesus está vindo buscar a tua igreja. Nós estamos vivenciando, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus nesta noite, os últimos momentos da igreja de Cristo aqui na face da terra, e eu e você somos instrumentos de Deus aqui para pregarmos o Evangelho, para dizer realmente que Jesus está voltando. A qualquer momento dar-se-á o arrebatamento da igreja, as trombetas soarão, e você está preparado? Faça uma reflexão nesta noite. Você está preparado para encontrar com Deus?
ou Jesus vier esta noite, se Jesus vier nessa madrugada, você vai dizer: Senhor, espera só um pouquinho, eu não estou preparado ainda. Mas Ele quer que você suba. Mas o livro segundo escreveu São João, no seu capítulo 14, Jesus faz uma promessa para os seus discípulos. E quando Ele faz a promessa para os seus discípulos, Ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Noto, talvez até você há de notar realmente, não se turbe o vosso coração. Eles estavam com os corações perturbados. Aí Jesus diz para ele: olha, não perturbe os vossos corações, não estejam com os corações de vocês perturbados. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Assim Jesus falou para os seus discípulos que as muitas moradas havia lá no céu. E falou: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos o lugar. E ele começa a continuar falando dos seus discípulos e diz: olha, e se eu for preparar o lugar, eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então Deus faz uma promessa para os seus discípulos, lá no livro segundo escreveu São João, no seu capítulo 14, e essa promessa foi naquele tempo de Jesus e se estende hoje para a igreja do século XX, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é passada, não é ultrapassada. Jesus falou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a promessa que Deus fez para os seus discípulos, ela está de pé. Então é importante que você absorva essas palavras, e realmente eu não entrei no contexto lá da história de Salomão, mas eu quis trazer para você realmente que essas 4 coisas que Deus pediu lá no passado, quando assim acabou o tempo de Salomão, e Deus falou com Salomão de noite, hoje à noite o pastor Sérgio está falando com você sobre esse texto. Não muda a história, o tempo não muda, o que muda é as pessoas. Então talvez você tenha mudado, talvez você tenha outros costumes, talvez você tenha outros projetos, outros sonhos, outros planos, mas eu gostaria que você refletisse um pouco, porque a qualquer momento Jesus estará vindo buscar a sua igreja. E a sua igreja é quem? É o pastor Sérgio? É a Assembleia de Deus do Belém de Cruzeiro? Não, é você que está aí. É o povo de Deus que está aqui na face da terra. No Salmo 101, versículo 6, 7, 8, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Olha só, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Então o que anda no caminho reto, esse serve a Deus. O que anda no caminho reto, esse adora a Deus. Por isso eu convido você nesta noite, você que não tem adorado, você que não tem buscado, você que não tem encontrado a oportunidade ainda, o tempo, para buscar a Deus, eu quero dizer para você: hoje é tempo de buscar a Deus. Hoje é tempo de dobrar o joelho. Nós estamos vivenciando, meus amados irmãos, um tempo em que não se vê mais lágrimas. E Deus está querendo as suas lágrimas, a sua renúncia. E Ele diz também no livro segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo 8, versículo 34, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me após mim. Então viver com Cristo é viver uma vida de renúncia. Viver o Evangelho de Cristo é viver uma vida de santidade na sua presença, é ter o prazer de estar diante da palavra de Deus, é ter prazer de comer desta palavra de dia, de noite, de manhã, de madrugada, é ter alegria em saber que o Espírito Santo de Deus está ouvindo e vendo você comendo desta palavra, alimentando desta palavra esta que vai te levar lá para o céu. E muitos ficam ligados em muitos livros e muitas outras coisas, literaturas, mas eu convido a você que não tem a sua Bíblia ainda, compre uma Bíblia, adquire uma Bíblia, comece a meditar na Bíblia, para que você possa entender os mistérios de Deus na sua vida. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E quando nós olhamos aqui, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, esse é o caminho que as pessoas estão vivendo hoje. Os maus caminhos, as pessoas estão virando as costas para Deus. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, em 2 Crônica, no seu capítulo 15, Deus fala com o rei Asa, usa Azarias, filho de Obed, para profetizar ao rei Asa. E no versículo 2 do capítulo 15 diz assim: e o meu povo, que buscar, é como diz, vendo assim... Posso abrir lá, irmão? Amém? Vou abrir para você ver, para não falar errado. 2 Crônica, capítulo 15, para não ficar em dúvida. Muitas das vezes não guardamos a Bíblia toda na mente,
mas nós lemos e guardamos essa palavra. 2 Crônica, capítulo 15, versículo 2, e diz assim: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o acharei, porém se o deixardes, os deixará. Aqui Deus também falando com o rei Asa, que realmente o povo estava vivenciando um tempo sem Deus, sem salvação, sem sacerdote que ensinava e principalmente sem lei. Então não foge da história. Deus, todavia, quis ter comunhão com o seu povo. E nesse texto, Deus também vai estar falando com o povo de Israel. Realmente, Deus queria trazer ao rei Asa, realmente, a ele esse texto, dizendo realmente que era necessário o povo se arrepender, o povo se converter dos seus maus caminhos, para que ele pudesse novamente entrar na história e dar vitória para o povo. Por isso eu digo para você, nesta noite, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido, mas eu quero dizer para você que você está diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que vai te iluminar, que vai te guardar, que vai te socorrer, que vai, se você cair, Ele vai pegar você, Ele vai te levantar, Ele vai te pegar no colo, Ele vai te carregar no colo o tempo que precisar. Mas é para que você possa adorar Ele em espírito e verdade, porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus te ama. Não perca as esperanças. Não fique preocupado com esta Covid. Só vai descer a sepultura aqueles que Deus quiser que desça. Se Ele não quiser que você não seja contaminado, você não vai ser contaminado. Pode ficar tranquilo, não entre em desespero. Em Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao teu coração nesta noite, que esta palavra possa achar guarida no teu coração, que você possa realmente entender que só Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele sim é o caminho que nos levará ao Pai. E Ele diz: tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Eu quero orar para você nesta noite e agradecer por esses momentos em que nós podemos estarmos aqui meditando nesse texto. Eu quero orar para a sua casa, eu quero orar para a sua família, quero orar para você que não teve um dia muito agradável, talvez a aflição, talvez as lutas, o problema, muitas das vezes fez com que você ficasse desesperado, até mesmo perdesse a esperança. Mas eu gostaria de finalizar minhas palavras aqui orando por você e para a sua família. Amado, soberano e eterno Deus, nesse momento, Pai Celestial, eu quero orar para todos que estão nos ouvindo. Nesta noite, Pai Celestial, eu quero agradecer por esta rica oportunidade de poder trazer este alimento espiritual para muitas vidas que talvez até estejam querendo dar um cabo em suas vidas, mas que esta palavra possa ir em encontro a estas vidas, Pai. E se nesta noite tiver alguém que queira aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ó Deus, que o Senhor possa entrar em cada lar, em cada família, em cada mão que possivelmente possa estar se levantando para Ti, ó Deus querido, nesta noite. Aleluia, eu quero fazer um apelo, querido Deus. A Tua palavra nos diz em Lucas capítulo 15 que há festa nos céus quando o pecador se arrepende, ó Deus. Então eu quero orar, meu Deus querido, e se porventura tiver alguém agora entregando a sua vida para Cristo, entregando a sua família para Cristo, querendo viver uma vida na presença do Senhor, Pai, escreva o nome no livro da vida. Tome em tuas mãos cada vida, cada ouvinte e esse programa, querido Deus, que o Senhor possa continuar abençoando em nome de Jesus Cristo. Assim eu te peço, ó Deus, assim eu agradeço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Pois bem, queridos, que testemunho lindo. Esse casal, irmão Serginho, também tem sido um grande ajudador, nos nossos cultos, sempre muito atento. Tem também uma família maravilhosa, tem músicos, o Lucas, também louvando ao Senhor. Parabéns, fez agora o seu casamento e nós pudemos estar também juntos. Que Deus abençoe ricamente. Pois bem, queridos, nós vamos orar ao Senhor encerrando esse culto. Eu não diria nem encerrando, pondo uma vírgula, porque o de quinta está chegando e você também não vai perder. Eterno e bondoso Pai, te louvamos por tudo, pelas tuas bênçãos e por esses momentos, por esse testemunho
também pelas várias palavras que nós tivemos, também, Senhor Jesus, a palavra maravilhosa desse teu servo que tu usaste de uma maneira especial também nesta noite. Enriqueça-o com muitas bênçãos dos céus. Também despede-nos em paz, guarda todos os familiares debaixo das tuas mãos, agora e para sempre. Pastor Isaac, me perdoe. Queridos, me perdoe por interromper aí a bênção apostólica do Pastor Isaac, mas é por um motivo justo e também muito importante. Que motivo é esse, Anderson? Queridos, hoje, depois do culto, logo mais às 21h30, a De Cruzeiro estará inaugurando uma série de lives que será transmitido todas as quarta-feiras, tá bom? Então vai ser agora, logo depois do culto, só vai dar tempo de você aí beber uma água rapidinho, tomar um café, se espreguiçar e depois você já retorna, volta pra cá, porque nós teremos uma live hoje muito especial com a doutora Ana e vamos aqui falar sobre assuntos relacionados a essa retomada, né? Pós-pandemia, vamos falar sobre os cuidados, vamos falar sobre algumas regras, vamos falar aí sobre muitos assuntos importantes, tanto para você quanto para sua família. Então eu te convido, daqui a pouquinho, 21h30, volte aqui para o canal da De Cruzeiro, para a página da De Cruzeiro e acompanhe essa live. Então live hoje, às 21h30 com a doutora Ana. Não perca, volte aqui. Pastor Isaac, pode dar a bênção apostólica agora. Tchau. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, infinito amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo possa alcançar todos os corações, agora e para sempre. Diga comigo, amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e o meu abraço.